Vocês conhecem o Forte de São Marcelo, não conhece? Aquele forte ali que fica no meio da Vale de Todos os Santos, bonito, tranquilo, um dos cartões postais de Salvador. Mas você já imaginou se aquele forte começasse de uma hora para outra a bombardear a cidade? Essa história realmente aconteceu e a gente vai contar tudo isso hoje aqui no Chegando Junto. O Palácio do Rio Branco era o antigo palácio do governo, a casa do governador, que Tomé de Souza mandou construir ainda de taipa quando veio fundar Salvador em 1549. O prédio foi sendo construído e reconstruído ao longo dos anos, mas o aspecto que ele tinha em 1912 era bem diferente do aspecto atual, que foi na reforma após o bombardeio. Então, o Brasil foi governado desse local aqui até 1763, quando a capital mudou para o Rio de Janeiro. A gente vai entrar para conhecer o palácio daqui a pouquinho, mas a gente teve uma ideia. A gente antes vai pegar o elevador Lacerda, a gente vai descer e ir em frente ao Forte São Marcelo, que está fechado hoje, para ter uma visão de como foi esse bombardeio de lá. Vamos lá? Chegando junto. Duas. A gente está indo agora lá para o Forte São Marcelo, a gente tem um ponto de vista de como foi esse bombardeio da cidade de Salvador, ordenado pelo presidente da República. O Forte de São Marcelo está fechado, em reforma. A gente conseguiu autorização para vir aqui no PIA e ter mais ou menos uma visão de como teria sido esse bombardeio em 1912. E uma coisa curiosa é que essa não foi a primeira vez que Salvador foi bombardeada pelo Forte São Marcelo. Logo após a construção do forte, em 1624, quando os holandeses invadiram a Bahia, o primeiro local que eles tomaram foi justamente o Forte de São Marcelo. E eles efetuaram vários disparos de bombas incendiárias contra Salvador. Ou seja, já havia um precedente do forte bombardear Salvador. Mas uma coisa, né, são os holandeses bombardearem Salvador. Outra coisa é o presidente da República mandar o exército bombardear Salvador. É aquela velha história. Pense no absurdo, já aconteceu na Bahia. A gente acabou nosso passeio lá por baixo, vimos como foi o bombardeio de Salvador, lá do Forte São Marcelo, e a gente vai entrar para conhecer o Palácio do Rio Branco aqui agora. E para contar para vocês essa história, para isso, a gente vai entrar aqui onde tem o Memorial dos Governadores da Bahia. E vamos procurar quem era o governador na época que aconteceu esse infame bombardeio a Salvador. Vamos lá. A gente está no Memorial dos Governadores da Bahia, onde tem quadros com os rostos de todas as pessoas que governaram a Bahia. Mas esses dois caras aqui são especiais pra gente porque foi entre eles dois que rolou a treta que acabou culminando com o bombardeio de Salvador. Esse Aurélio Viana e esse JJ Seabra, que veio suceder Aurélio Viana. Na época, a Bahia ela era dividida entre duas facções políticas. Uma que era liderada por Rui Barbosa, que tinha concorrido à presidência da República alguns anos antes contra Hermes da Fonseca, e a outra facção era liderada por JJ Seabra, que era ministro de Hermes da Fonseca e queria concorrer ao governo da Bahia. Essa pressão fez com que o governador da Bahia na época, Araújo Pinho, renunciasse em 1911. Ao invés de assumir o presidente do Senado baiano, que existia um Senado baiano na época, assumiu o presidente da Câmara, que era Aurélio Viana. Então começou essa tensão, Aurélio Viana mandou fechar a Câmara dos Deputados, que era a Assembleia da época, transferiu a Assembleia, veja só, para Jiquié, no interior da Bahia, para poder fugir do controle aqui que tinha o governo federal super pressionando, e os deputados baianos conseguiram habeas corpus da Justiça para reabrir a Assembleia. Só que o governador se recusou. Resultado, o presidente autorizou o uso da força contra Salvador. Logo de manhã cedo, o general Sotero, que comandava aqui o exército na Bahia, divulgou um boletim dizendo: vamos bombardear Salvador. Mais ou menos 1h30 da tarde, foram disparados 2 tiros de pólvora seca, como um alerta. Depois de meia hora, começou o bombardeio. Foram 4 horas de bombardeio em Salvador. Aqui diversos prédios foram atingidos, mas principalmente esse prédio que a gente está aqui hoje, que era o Palácio do Governo, que hoje é o Palácio Rio Branco. E você tem fontes conflitantes, porque, por exemplo, você tem alguns jornais da época que dizem que esse bombardeio, o que a gente viu foi quase uma guerra civil nas ruas, que você teve a Brigada Militar do Estado lutando contra o Exército. Sim.
Mas você tem outros relatos que eles vão te dizer que não foi isso, que na verdade, inclusive, esses lugares que foram bombardeados, eles foram evacuados 5 horas antes do bombardeio. E aqui ficava a biblioteca daqui do estado. Imagina, a biblioteca pública com documentos desde a época da fundação de Salvador. Tudo queimado, a maior parte destruído. Então, assim, as perdas foram irreparáveis, tanto para a Bahia aqui quanto para Salvador. Vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo com essas fichas aqui na mão. Elas foram cedidas pelo pessoal do Memorial dos Governadores para a gente ter uma noção, para a gente dar uma olhada de como foi essa evolução do Palácio do Rio Branco, do Palácio do Governo, historicamente. Tem primeiro aqui já uma ideia do palácio que ele era em estilo colonial. Primeiro ele foi de taipa, não tem registros fotográficos da época que ele era de taipa. Depois teve uma segunda versão do prédio e essa aqui é a terceira versão do prédio, já em 1663, mas ela era toda estilo colonial. Como naquela época o Brasil tinha acabado de virar uma república, obviamente as famílias daqui, oligarcas que dominavam o poder, não queriam que tivesse essa cara colonial de Portugal. Então eles refizeram o palácio em estilo neoclássico, que é esse palácio aqui, que foi inaugurado em 1900, é exatamente como ele era na época que foi bombardeado. Existe ainda o registro histórico do palácio já bombardeado. Você vê que a fachada praticamente continuou intacta, mas totalmente condenada, e a parte interna destruída e queimada. Aqui mais um registro que mostra o palácio já sendo reconstruído, né, coberta aqui a fachada. E por último, a fachada como nós temos hoje, o Palácio do Rio Branco, que levou esse nome em homenagem ao Barão do Rio Branco. Deixou de ser a casa do governo já na década de 70, quando a sede do governo foi movida lá para o centro administrativo da Bahia. E agora continua aqui como um memorial, um espaço, tem aqui exposições, tem aqui os jardins. Uma das mais belas vistas da Baía de Todos os Santos é daqui do Palácio do Rio Branco. E a gente hoje tem até aqui, ó, uns amigos gravando aqui alguma coisa também, um documentário, um programa, porque tem uma exposição relativa a isso aqui. Vamos conhecer um pouco mais agora do Palácio do Rio Branco, né? O primeiro andar, infelizmente, está fechado, está sendo ocupado. Mas a gente vai conhecer a área aqui fora, que é muito bonita. Vamos lá? Muita gente ilustre já percorreu aqui as escadarias e os corredores do Palácio Rio Branco. E uma das histórias mais interessantes que tem aqui é da história da família real portuguesa. Em 1808, que é até contado no livro muito famoso, 1808, a família veio aqui para o Brasil, a família real portuguesa. E eles ficaram aqui em Salvador durante quase um mês. E Dom João VI esteve hospedado no Palácio do Rio Branco. E foi nesse local que ele assinou, por exemplo, a carta de abertura dos portos do Brasil para as nações estrangeiras, que o Brasil era fechado. Fundou a Escola de Medicina, fez vários outros decretos enquanto estava em Salvador. Depois de Dom João VI, Dom Pedro I, imperador do Brasil, esteve hospedado aqui, e Dom Pedro II, também quando veio à Bahia, ficou no Palácio do Rio Branco, que é aquela história interessante que a gente já contou lá naquele vídeo da Santa Casa de Misericórdia, onde construíram uma cadeira só para Dom Pedro II sentar. Então essa foi a louca, inacreditável história do bombardeio de Salvador, que vale a pena ser estudada mais. Existem documentos, existem livros, existem sites que contam mais essa história, você pode ir atrás disso. E a gente vai ficando por aqui com essa visita maravilhosa, esse visual perfeito aqui da Baía de Todos os Santos, convidando você mais uma vez a curtir esse vídeo para ajudar a gente e também assinar o nosso canal, que todas as sextas-feiras tem vídeo novo para você aqui no Chegando Junto. Obrigado, tchau! A gente chegou aqui nas escadarias que dá acesso aos terraços, aos jardins do Palácio Rio Branco, mas ela está interditada. Então, por vocês, e em nome da história, a gente vai gravar agora um Infringindo Juntos. Vem comigo. Gente, é brincadeira, né? A gente conseguiu autorização da Secult para poder gravar aqui. Crianças, não façam isso.